realmente dar um pouco a ligação entre os procedimentos que têm sido anunciados pela Direção-Geral de Saúde com os princípios de segurança biológica. Não vou falar de aspectos da doença, não vou falar de aspectos que se relacionam com os aspectos, digamos, sociais da pandemia. Vou falar pura e simplesmente do que está atrás daquilo que são os procedimentos que neste momento estão de domínio público. Eu queria começar por referir duas coisas. A primeira, os laboratórios encontram-se perfeitamente preparados, na sua generalidade, para ocorrências de segurança ligadas à sua atividade. É o caso, por exemplo, de acidentes, do seu contacto com produtos químicos, com micro-organismos, acidentes mecânicos, etc. Neste caso, em contexto de pandemia, o risco que os laboratórios têm de se preparar não está ligado à atividade. Está ligado ao facto de haver contactos com colegas, com clientes, com fornecedores, e neste âmbito os laboratórios, em termos dos procedimentos, não estão muito diferentes daquilo que são as regras de prevenção não específica, que são do conhecimento público. Contudo, os laboratórios têm um ambiente complexo. Um ambiente em que há fluxo de pessoas, há superfícies de todo o género, espaços apertados, etc. Agora, não há uma receita para se aplicar a todos os laboratórios. Os laboratórios são muito diferentes, mesmo numa mesma área, a pessoa vai a um laboratório, vai a outro, vê uma situação completamente diferente. Portanto, o que interessa neste caso é ter presente os princípios, alguns princípios de segurança biológica, utilizar bom senso em termos de aplicação da proteção dos nossos trabalhadores e fazer o melhor possível. E como eu costumo dizer aos formandos da RELAC, é rezar, ter fé para que tudo resulte bem. Mas é preciso um bocadinho mais de fé, é preciso uma coisa que é a organização dos espaços. Pensar que os nossos espaços precisam de ser repensados quando temos uma situação em que o colega do lado pode até nem saber, mas estar contaminado. Em relação ao tema em si, isto é, a pandemia, e como provavelmente sabem, uma epidemia é uma doença normalmente infecciosa, que não está esperada, não é esperada. Portanto, é o caso deste Covid-19. É muito diferente, por exemplo, de uma gripe sazonal, que já é esperada, não é uma epidemia, é uma endemia, portanto nós já esperamos a sua presença e, portanto, a sociedade e os indivíduos preparam-se para a sua ocorrência. E, portanto, e neste caso, realmente já existem procedimentos que nós conhecemos bem, já esperamos, nem sequer nos assustamos, porque sabemos que contamos com o conhecimento anterior da sua existência. Agora, neste caso de uma epidemia, a Direção-Geral de Saúde publicou, está no site, uma série de procedimentos de proteção em vários ambientes. Também eu vou referir, dentro em breve, a alguns aspectos que estão no manual de regresso ao trabalho em âmbito de pandemia. E, portanto, o que falta aqui daquilo que se sabe é realmente o que é que justifica e que nos permite, na minha opinião,
tomar decisões sobre os nossos espaços de trabalho em laboratórios a cada momento em cada local, porque os procedimentos já são conhecidos. E eu não vou falar realmente como se lava as mãos, etc. Isso já está plenamente divulgado. Eu vou referir, em primeiro lugar, qual é a base da transmissão por via aérea. Porque é que o ar pode ter um papel nefasto na nossa vida. E aqui fala-se do papel dos aerossóis, naturalmente. Também a contaminação cruzada, que é a contaminação através de superfícies, que é muito falado. E depois vou referir ligeiramente o distanciamento social, porque há realmente alguns aspectos da organização dos laboratórios que poderão facilitar este distanciamento. Portanto, neste ambiente laboratorial, com os tais fluxos de pessoal, contactos com superfícies, na verdade, esta complexidade leva a que, se não tomarmos alguns cuidados, a contaminação tenha maior probabilidade de ocorrência. Se nós tomarmos em atenção a frase publicada pela Direção-Geral de Saúde sobre a doença, que vai no Manual de Medidas de Prevenção, diz que o novo coronavírus pode transmitir-se a um trabalhador através de gotículas respiratórias de pessoa infectada. Portanto, nós aqui temos o ambiente ar. Portanto, quando se fala, quando se tosse ou quando espirra. Portanto, nós quando falamos, estamos realmente a contaminar qualquer coisa. Se não temos uma superfície em frente, o mais provável é estarmos a contaminar o ar. E o ar também se contamina, não é? Portanto, tosse ou espirra, portanto, é tudo a mesma coisa. Mas, por outro lado, o contacto das mãos de um trabalhador com as secreções respiratórias infecciosas que provêm exatamente do nosso, enfim, da nossa respiração, da nossa tosse, etc., podem realmente contaminar os materiais que fazem parte do trabalho. Por exemplo, os equipamentos, não é? Portanto, uma posterior transferência para as mucosas, boca, nariz, etc., é claramente uma forma de transmissão da Covid-19. Portanto, nós temos aqui duas vertentes, as mãos, que já vamos ver um pouco mais adiante, esta questão das superfícies, e o ar. Agora, se pensarmos bem, isto não é muito diferente dos mecanismos de transmissão de outras doenças por via aérea, transmissíveis por via aérea, portanto, doenças respiratórias. Agora, o que é que está atrás desta contaminação pelo ar? Neste ecrã, eu resumo aqui questões relacionadas com aerossóis. E se nós pensarmos bem no mundo biológico, o mundo biológico pode ser dividido em função das dimensões dos seres vivos. E como a nossa vista, o olho humano, tem uma resolução de cerca de 200 micrómetros, os seres vivos ou outras estruturas que têm dimensões inferiores não estão ao alcance da nossa visão. E, portanto, nós não temos aquele conhecimento, aquela percepção, o conhecimento empírico daquilo que nos rodeia quando lidamos com estes seres vivos. Portanto, e realmente é o que está naquela pirâmide, não é? Em que nós temos uma perfeita percepção quando conseguimos ver algo que nos pode causar perigo, não é? Se nós virmos um leão, naturalmente sabemos o que é que nos pode acontecer, mas não conseguimos ver o SARS-CoV-2, não é?
E, portanto, isto faz com que haja uma necessidade grande de conhecermos esta realidade e de atuarmos em relação a isto. Para além de não conseguirmos ver estes seres vivos, é uma limitação visual que leva a que também não consigamos ver partículas sólidas e líquidas que se encontram suspensas no ar e que têm um tamanho, uma dimensão inferior aos tais 200 micrómetros. Agora, isto é importante porque os micro-organismos, agentes biológicos, do ponto de vista legal é o termo, não sobrevivem facilmente sem estarem agarrados a uma superfície, porque são extremamente sensíveis à secagem, à radiação ultravioleta, a agentes de limpeza, etc. Há um conjunto de coisas. E, portanto, quando nós respiramos, vêm gotículas, as gotículas, dependendo do tamanho, ficam em suspensão e depois nós podemos respirá-las. Mas também podemos contaminar outras partículas sólidas provenientes de várias atividades que existem no ar. Nós temos ali uma fotografia que é uma fotografia de um filtro de ar, do ar de uma sala. Existem na internet, então existe N fotografias deste género e podemos ver que de facto a quantidade de partículas que existem no ar. Agora, consideram-se, eu não trouxe propositadamente, porque isto é uma área clínica, existem, ou aceita-se que os aerossóis mais perigosos para o ser humano e que têm grande probabilidade de serem os veículos de agentes biológicos, nomeadamente os vírus, e certamente o vírus que provoca a Covid-19, são partículas até aos 100 micrómetros. Nós não os conseguimos ver, mas conseguimos respirá-los, não é? Particularmente, aqueles aerossóis que têm uma dimensão entre 0,5 e 15 micrómetros entram muito facilmente, profundamente no nosso sistema respiratório. Isto está comprovado, existem muitas publicações com ensaios, com determinações do tamanho de partículas que se distribuem ao longo do aparelho respiratório. E sabemos que as maiores ficam realmente facilmente retidas no aparelho respiratório superior, enquanto que as outras mais pequenas, e são estas até aos 15 micrómetros, mas existe publicações que referem até 30 micrómetros, etc., que transportam agentes biológicos mais profundamente no sistema respiratório. Perdão. Agora, estas partículas são partículas que provêm da atividade do ser humano. Nós vimos neste ecrã, e há aqui duas referências que exploram, são publicações em revistas científicas que exploram muito a existência e a ligação entre aerossóis produzidos pela atividade humana e a sua contaminação. Ali à esquerda, aquela casinha, tem um resumo daquilo que acontece aos aerossóis. Os aerossóis podem provir de processos vários. Eu posso dizer que quando trabalhava no laboratório de microbiologia, fizemos
muitos ensaios ao ar e, de facto, bastava entrar um conjunto de pessoas numa sala, o número de aerossóis e aerossóis contaminados, bioaerossóis, acrescia imediatamente. Portanto, se houvesse alguém que estivesse contaminado com uma doença qualquer, na sua respiração, produzia muito facilmente a contaminação, provocava a contaminação dos aerossóis que os outros estavam a respirar. Eu lembro-me, por exemplo, de fazer, isto é um exemplo, fazer ensaios ao ar de, por exemplo, bibliotecas, e durante o dia, na sua utilização, os bioaerossóis aumentavam brutalmente, porque realmente são materiais que se desfaziam com facilidade, materiais que produzem, eles próprios agarram aerossóis e produzem quando são manipulados. Não é? No meu próprio laboratório, no laboratório onde eu estava, havia essas medições, bastava pessoas entrarem, tapetes, estamos a ver num laboratório de microbiologia, tapetes acéticos, batas, etc., pressão positiva, pronto. E o ar entrava filtrado com um filtro EPA e os aerossóis aumentavam. Não aumentavam tanto como noutros locais, mas aumentavam. Portanto, a nossa atividade provoca aerossóis. Ali à direita há uma tabela com exemplos de bioaerossóis. Isto era uma coisa que nós encontrávamos sistematicamente. Aquela referência tem imensos exemplos da distribuição de bioaerossóis em diversas situações e locais muito idênticos podem ter realmente contaminações completamente diferentes em termos do ar. Em termos do ar. E, portanto, esta situação é para lhes dizer que, de facto, o nosso ar tem que ser, de alguma forma, controlado. E quando não o conseguimos controlar, temos que usar uma forma de nos proteger. Apenas como curiosidade, deixem-me dizer-lhes que uma das atividades que se é considerada a atividade que mais aerossóis produz, e aerossóis muito pequeninos, já é o fumo. Fumar numa sala produz imensos aerossóis. Tanto que numa legislação da Organização dos Laboratórios de Microbiologia, que saiu em 1997, eu julgo que foi a primeira legislação que proibia fumar num sítio de trabalho. Portanto, proibiu que no local onde houvesse contacto com agentes biológicos se fumasse. Isto por uma razão. Se há uma fuga de um agente biológico, de facto, havendo mais aerossóis presentes, e aqueles aerossóis mais problemáticos, mais pequenos, o que acontece é que há um risco bastante grande para os trabalhadores. Bem, isto é uma curiosidade, mas na realidade o que tem acontecido. Questiona-se por vezes a permanência de partículas no ar, que deposita, etc. E realmente é verdade. Muitas partículas depositam, mas permanecem também no ar com alguma facilidade devido a fenómenos de gravitação, eletromagnetismo, turbulência, difusão, enfim. Existem referências a todos estes mecanismos que condicionam as partículas que existem no ar. Mas permanecem um tempo e acaba por depositar, algumas delas. Aquelas que não respiramos, se calhar. Eu costumo dizer aos formandos que tenho na RELAC que nós conseguimos ver estas partículas. Se estivermos num teatro, quando se fecha a luz e os focos que incidem no palco, realmente mostram-nos a cintilar muitas partículas. Não vimos as partículas, mas vimos a cintilação. Depois, quando se abre as luzes e acaba a peça, deixamos de as ver, tornam-se invisíveis de novo.
Este facto não quer dizer que elas não depositem, mas a verdade é que quando o foco está presente, a gente não as vê elas a descer. Estão lá durante algum tempo, dependendo da atividade do local, das pessoas a andarem, etc, etc, etc. E tudo isto que eu lhes disse não dá origem a uma receita, dá origem a um conhecimento que temos um mundo de incerteza à nossa volta. E a maior parte dos agentes biológicos que existem no ar são inofensivos e, portanto, não nos causam problema literalmente nenhum, principalmente se estivermos saudáveis, então não nos causam problemas nenhum. Mas agora, a libertação deste vírus, do SARS-CoV-2 ou outros, nestes ambientes, realmente podem nos causar uma infecção. E nesta situação, não é compreensível que se diga que a máscara não faz a diferença. É evidente que faz a diferença. As partículas do ar têm maior probabilidade de não atingir as vias respiratórias quando se usa uma máscara. É evidente que, por exemplo, ainda há pouco tempo a falar com um amigo médico, ele dizia, é evidente que a máscara cirúrgica, por exemplo, que se comprou nas farmácias, etc., protege mais a outra pessoa, porque as máscaras não são estanques na face, mas também dão uma proteção, e são usadas também para isso, uma certa proteção das nossas vias respiratórias. A Direção-Geral de Saúde não prevê a utilização generalizada de máscaras nos locais de trabalho. Aconselha a disponibilização de máscaras sociais ou comunitárias a visitantes, a fornecedores e a clientes. E isto para proteger naturalmente os trabalhadores dos laboratórios ou de outros locais. Mas a obrigatoriedade do seu uso por estas pessoas que vêm do exterior quando se deslocam ao interior das instalações. Portanto, há esta situação. A propósito das máscaras, eu retirei de uma nota muito bem feita que está no site do Infarmed. É uma nota que refere a norma de certificação de máscaras e, portanto, eu retirei apenas estes 2 pontos. Aquela tabela mostra as especificações das máscaras para uso médico, aquelas máscaras designadas cirúrgicas, e refiro que são de 3 tipos. As máscaras dividem-se em tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 2R, e em relação à sua capacidade de filtração, elas são testadas para partículas de 0,3 micrómetros. E, portanto, aquela tipo 2 e tipo 2R, portanto, 98% das partículas são filtradas em máscaras certificadas. No tipo 1, 95% das partículas. E depois há outras características que estão ali descritas e que, aliás, são detalhadas nessa nota que eu aconselho a consultar quem estiver interessado. Pois ali à esquerda tem a classificação dos utilizadores das máscaras. E tem 3 níveis de utilização. Os primeiros, naturalmente, são os profissionais de saúde e doentes. Para a proteção da pessoa que usa a máscara, temos ali as máscaras de proteção respiratória, que são aquelas máscaras normalmente brancas, mas também aquelas mais escuras, que tapam completamente o nariz e que aderem muito bem à face. São as FFP2 e FFP3, dão uma maior proteção, essas dão realmente bastante maior proteção,
também são certificadas em relação a partículas de 0,3 micrómetros. A FFP2, 99% das partículas, e a FFP3, 99,97% das partículas. Naturalmente, alguns dos colegas irão reconhecer que esta também é a especificação dos filtros zero. Depois há as máscaras cirúrgicas tipo 2 e tipo 2R que estão destinadas a estes profissionais. O nível 2 são profissionais que têm um contacto frequente com o público, desde já as forças de segurança, portanto, e estão destinadas, ou, portanto, prevê-se a utilização das máscaras cirúrgicas do tipo 1, que está ali definidas como definir partículas, filtrar partículas de 0,3 micrómetros ao nível de 95%. Aqui também está previsto, e os materiais que são utilizadas nestas máscaras que eu referi até agora, estão classificadas como dispositivo médico. Portanto, tem uma especificação própria em termos de materiais. Para o nível 2 e o nível 3, os utilizadores do nível 2 e nível 3 também estão previstas máscaras que tenham outro tipo de comportamento, que são feitas de artigos têxteis e são certificadas para aquele desempenho de filtração das mesmas partículas a 90%, no caso dos nível 2, portanto as máscaras, que são designadas máscaras sociais ou comunitárias e que vêm também descritas nesta nota com algum detalhe. E, portanto, o nível 3, desempenho mínimo de filtração de 70%, é para a população em geral, pessoas que têm que sair, etc. Eu, pessoalmente, utilizo aquelas máscaras cirúrgicas tipo 1, feitas na China, foi aquelas que o pacote que vinha lá, certificadas em relação àquela norma, e que, pronto, são perfeitamente bem utilizadas para ir ao supermercado ou qualquer coisa desse género. Portanto, aqui fica uma nota para quem estiver interessado em ler estas informações que vêm no site do Infarmed. Aliás, eu tenho aqui embaixo o link. Agora, muito brevemente, eu estive quase para não mostrar este slide, mas não resisti porque é extremamente importante. Uma outra coisa que condiciona muito o ar é o ar-condicionado, não é? O ar-condicionado. E a UTA, que é a Unidade de Tratamento de Ar, tem muitas possibilidades. Portanto, nós normalmente nos laboratórios temos UTAs, temos unidades de tratamento de ar, que podem, de facto, ser muito diversas, controlar a umidade, podem ter filtros até de alta eficiência, podem, portanto, ter várias variações. Portanto, quando estava no laboratório de microbiologia, tinha uma UTA com filtro zero, mas, na verdade, o que eu quero chamar a atenção não é exatamente ao ar-condicionado em si, é à distribuição do ar nas salas. E nós podemos pensar que estamos a ter uma proteção em relação à distribuição do ar na sala, nomeadamente o que se passa em termos de aerossóis, e pode não ser esse o caso. Isto foi proporcionado por um amigo que é engenheiro mecânico e técnico de ar-condicionado, e que, de facto, quando eu lhe falei na questão dos aerossóis, ele deu-me esta informação. Mas vocês podem não estar a diminuir os aerossóis lá por terem um tratamento do ar. Depende de como é que o ar entra na sala. Aqui temos 3 casos que estão bem detalhados ali numa referência que tenho ali descrita, em que, à direita, temos um caso em que
a entrada e saída de ar é na parte superior da sala. E, portanto, o ar insuflado, parte dele, é retirado sem entrar em contato com o espaço. E então não arrasta aerossóis posteriores. Até pode ter um efeito na temperatura, etc., mas não arrasta. Depois temos um outro caso, em que há uma diferença entre a entrada e a saída em termos de local, mas há apenas uma entrada e uma saída, e então o ar insuflado é misturado com o ar ambiente, é extremamente eficaz para controlar a temperatura, distribui os aerossóis na sala, mas eles não saem com tanta facilidade assim. E temos uma outra situação, que é aquela que diz ali deslocamento total, em que há várias entradas de ar e várias saídas a um nível inferior. O ar atravessa a sala numa única direção, fazendo um efeito de êmbolo e empurrando os aerossóis para fora. Os aerossóis são arrastados e normalmente nestas salas há muito menos aerossóis. Agora, posso-lhes dizer que só conheço um sítio, um laboratório, um excelente laboratório, que tem aquele caso, foi feito com muita cabeça, aquele caso de um deslocamento total em que os aerossóis passam. Eu dou-lhes esta informação apenas para terem um bocadinho o espírito crítico em relação a esta situação da distribuição do ar na sala. Provavelmente já conheciam, mas fica aqui a referência. Em relação ao distanciamento social, queria dizer 2 ou 3 palavras. Não é muito fácil no ambiente laboratorial, onde as pessoas se movem e nos mesmos espaços, e mesmo nos espaços mais reduzidos, não se deve estar isolado por razões de segurança. E, portanto, e nestes casos justifica-se bastante o uso da máscara. Mas, na verdade, é que se nós formos aos cursos de organização de laboratórios, que existem vários, a oferta de vários, realmente, na organização de laboratórios prevê-se a organização por espaços e por postos de trabalho. Talvez aí se consiga colocar os trabalhadores uma parte do tempo a realizar o trabalho num determinado espaço e de facto a maior parte das tarefas realizadas num espaço e pronto, e definir também o número de postos de trabalho numa sala. Eu lembro, quando estava no laboratório de microbiologia, lembro que cada sala tinha um máximo de 4 postos de trabalho completamente definidos. O que acontecia era que a pessoa entrava e organizava o espaço de trabalho na manipulação que ia fazer, sentava-se, já não se levantava, tinha tudo para trabalhar. Provavelmente muitos laboratórios trabalharão assim, não estou a dar nenhuma novidade. Quando se levantava, pronto, arrumava as coisas iam para o preparatório, etc., para a incubação, etc. E, portanto, havia um mínimo de deslocações e da proximidade de outras pessoas. Aliás, eu estou a dizer 4 postos de trabalho, os 4 postos de trabalho nunca eram utilizados na sua globalidade. Pronto, isto é um efeito. Também vos posso dizer, isto é um pouco o que eu vou falar a seguir, que nesse laboratório, ao fim do dia, quando se saía desse laboratório, parecia que ninguém tinha trabalhado lá. Portanto, as coisas estavam todas arrumadas e a arrumação faz parte, realmente, da organização dos postos de trabalho e das salas de trabalho. Portanto, fica aqui apenas esta nota. De acordo com o Manual de Medidas de Prevenção da DGS, saiu agora a propósito da Covid-19, eu refiro aqui algumas notas que poderão ter interesse. Claramente, nem todos se aplicam. Quando for possível, definir fluxos de entrada e saída destes locais. Eu conheço sítios onde isso pode acontecer. Há sítios
onde já funcionam com marcha em frente, e portanto aí é fácil assegurar o distanciamento social. Há outras em que não é possível. Também se pode reestruturar o trabalho através da organização de horários, sendo difícil na maior parte dos laboratórios, pelo menos que eu conheça. Regras de utilização dos espaços comuns como as salas de refeição. Amigos meus que têm voltado ao trabalho, não em laboratórios, mas noutros locais, dizem que aquilo que conseguiram organizar são realmente os espaços de refeição. Muitos trabalham em open space, afastaram o mais possível as secretárias, cada um vai aquecer a sua comida à hora, a uma determinada à vez, e então voltam para comer no sítio de trabalho, em vez de ficarem no espaço dedicado à refeição. Pronto, é um pouco aquilo, o princípio aplicado àquilo que é possível fazer. Aquilo que estamos a fazer agora, que é privilegiar os trabalhos que não sejam presenciais, restrição de acesso de clientes, isto vem descrito e vêm outras coisas lá descritas, estas são aquelas que eu realmente selecionei. Eu tinha mais qualquer coisa para dizer aqui, mas já me vem à cabeça. Bom, agora por fim, gostava de falar um bocadinho sobre uma situação que me é bastante cara, porque penso que, pelo menos em organização de laboratórios, é, digamos, quase o ponto fundamental, que é o facto de os laboratórios são locais com bancadas, equipamentos, produz um ambiente com muitas superfícies, tem para além disso as portas, por vezes torneiras, etc. É claro que há opções para tudo isso, por exemplo, nos laboratórios de microbiologia está completamente desaconselhado ter lá o telefone, é um ponto mais que provado que é uma fonte de contaminação cruzada e, portanto, as partículas do nosso ar, da nossa respiração, etc., acumulam-se nestes locais. Para além, como já vimos anteriormente, as mãos que tocam nestes pontos. Mas há aqui um ponto que é bastante importante para entender a dinâmica dos micro-organismos nas superfícies. E eu refiro, agora que tem vindo na comunicação social, a sobrevivência deste SARS-CoV-2 na superfície. E diz, portanto, na superfície, quando é um material plástico, há tantas horas, no metal é tantas horas, noutro sítio qualquer é não sei quantas horas. Bom, realmente é verdade. Conseguem sobreviver. Isso não tenho dúvida, literalmente nenhuma, que conseguem sobreviver. Contudo, os agentes biológicos, e isto inclui os vírus, têm uma sobrevivência limitada se não tiverem um microambiente. Portanto, já referi isso em relação aos aerossóis, e aqui é exatamente a mesma coisa. Realmente, todas as estruturas, todas as superfícies têm micro-rugosidades, que de facto permite que os agentes biológicos fiquem protegidos. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. E aí as superfícies realmente têm os agentes biológicos protegidos. E são um perigo nesse caso. São micro-rugosidades que variam de material para material. Portanto, dentro do laboratório nós temos todo o tipo de materiais, muitas superfícies, e, portanto, temos muitas micro-rugosidades diferentes e umas que protegem melhor que as outras. E, portanto, esta é a nossa cena.
Contudo, a sobrevivência nestas condições depende de outros fatores. Depende, por exemplo, da umidade, e as micro-rugosidades poderão acumular alguma umidade ambiente, a temperatura do local, e, portanto, vai depender de muitas coisas. Mais uma vez, nós temos aqui uma incerteza. E, portanto, esta incerteza é que faz com que nós temos que ter um procedimento para atuar sistematicamente na prevenção. Imaginemos uma superfície metálica. Se virem uma fotografia em microscopia eletrónica de uma superfície metálica, realmente está cheio de rugosidades, pequenas rugosidades, coisas que nós não conseguimos ver. E, portanto, se estiver essa superfície metálica num armazém com umidade, se estiver ao sol, se estiver noutro sítio qualquer, os níveis de sobrevivência são completamente diferentes. Portanto, temos aqui, de novo, uma enorme incerteza. Mas a questão das superfícies não fica por aqui. Nós temos uma ligação dos agentes biológicos através das suas cargas superficiais às superfícies, através de ligações eletrostáticas. E, portanto, que são relativamente fortes, dependendo da estrutura, dependendo de uma série de coisas. Este facto exige que haja uma atenção particular na limpeza das superfícies laboratoriais. Deve ser sempre utilizado um tensioativo. O tensioativo é eficaz na micro-rugosidades e é eficaz no corte da ligação destas ligações dos agentes biológicos. Daí ser necessário limpar com frequência estas superfícies e sempre com um detergente. Não é? Em grande medida, estas superfícies são a base da contaminação cruzada. Consiste na transferência acidental de impurezas, podem ser de natureza química ou microbiológica, dizer a verdade, é a transferência através de objetos. Mas também há quem defina que é a transferência através das mãos. E realmente é verdade. São objetos que contaminam as mãos e as mãos contaminam objetos. E outras mãos, que não sabem que o objeto está contaminado, tocam e levam depois o contacto com as mucosas, como vimos naquela definição inicial da doença Covid-19, dada pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, aqui só há uma coisa a fazer. Limpar as superfícies com detergente e lavar com frequência as mãos, nomeadamente depois da realização de trabalho, tocar em algum sítio, etc. Lavar com frequência as mãos. Uma outra situação que já referi há pouco, que é a organização do local de trabalho, que permite realmente ter as coisas todas no mesmo local, quando fazemos uma operação laboratorial, facilita bastante o corte da contaminação cruzada. Escusamos de andar a tocar, muitas vezes, nos mesmos, em locais diferentes do laboratório e, portanto, diminui um pouco a probabilidade desta infecção viral. A contaminação cruzada tem uma influência muito grande na organização do trabalho de laboratório. Eu já nem falo na utilização das luvas, que são realmente bastante úteis para impedir a contaminação cruzada, mas têm que ser retiradas cada vez que são utilizadas. Eu tinha no laboratório um procedimento em que a pessoa, depois de fazer a sua manipulação, lavava as mãos dentro do laboratório com torneiras, com torneiras automáticas, portanto com um sensor, e depois também, depois da lavagem com detergente, com um sabão, em que as pessoas não tocavam, portanto caía um sabão líquido, um sabonete líquido nas mãos,
desinfetavam com um desinfetante alcoólico. E depois é que tocavam noutras coisas dentro do laboratório. Portanto, isto era o corte da contaminação, era um processo que se fazia sistematicamente. A propósito da contaminação, perdão, da infecção através de superfícies, o tal manual de medidas de prevenção da Covid-19 da Direção-Geral de Saúde indica algumas medidas que eventualmente poderão ser úteis refletir, nomeadamente a higienização e a desinfecção de superfícies, permitindo que os trabalhadores tenham um acesso permanente a materiais, produtos que permitam a desinfecção das superfícies sempre que necessário. Depois, há uma coisa aqui importante, que é o hábito de higienização e desinfecção com alguma frequência depois da utilização do espaço, nomeadamente as superfícies após a reunião, a utilização de equipamentos, o atendimento de clientes, etc. Depois, um outro caso, quando isto não acontece, não há estas reuniões, etc. A desinfecção periódica ao longo do tempo de trabalho, das superfícies que tenham contacto frequente e que sejam realmente um problema de contaminação cruzada em que várias pessoas possam ter contacto. Os teclados, os telefones, maçanetas de portas, interruptores, etc, etc. Chama a atenção que alguns dos teclados, nomeadamente os computadores, podem dar origem a uma coisa que é a autocontaminação cruzada. Nós podemos, inadvertidamente, de manhã, com a mão suja, inadvertidamente sujar o teclado e depois à tarde sermos contaminados quando pensamos que temos as mãos sujas porque tocamos nesse teclado. É claro que os teclados têm que ser realmente limpos ou com aqueles toalhetos ou de outra forma. Portanto, isto é um ponto que é realmente importante ter em consideração. Eu terminei aquilo que tinha para lhes dizer sobre o tema, mas gostava de dizer-vos uma coisa sobre informação e depois uma nota final. Existe muita informação disponível. Aqui eu coloquei o manual que está disponível no site da Direção-Geral de Saúde, assim como o Plano Nacional de Preparação da Proposta, portanto, da resposta à doença. Claro que são úteis, não são específicos do nosso local de trabalho em laboratório, mas são úteis para pensar. Depois há aqui à direita a nota sobre máscaras, que eu considero que está muito bem feita, que está no site do Infarmed. E depois há um conjunto grande de publicações em que aquelas que eu refiro e tirei algumas informações aqui para a apresentação, têm as referências em cada ecrã. E, portanto, aconselhava, se é que me é permitido dar esta sugestão, que realmente, quando olharem para os laboratórios, realmente o façam e consultem algumas destas referências, porque nos dão uma outra perspectiva. Eu sei que os laboratórios são muito diferenciados, inclusivamente há laboratórios que trabalham sobretudo no meio exterior. Aí deverão, naturalmente, utilizar sobretudo os equipamentos de proteção individual, mas também transportam malas, etc., que funcionam como superfícies e deverão ser desinfetadas como as outras superfícies no interior de uma sala. Portanto, há quem faça naturalmente amostragens e é exatamente a mesma coisa. Portanto, há umas condições muito diferentes de uns sítios para os outros e portanto, devemos pensar qual é destes princípios aquilo que nos faz mais sentido utilizar. Agora, como nota final, queria-lhes contar uma experiência pessoal e que me levou a dedicar-me já há muitos anos à segurança biológica e à organização de laboratórios.
que foi em 1984. Fui estudar para a Inglaterra e só regressei em 91, permanentemente, claro que vinha cá, a Portugal, e fui ter a um sítio onde, uns anos antes, houve uma fuga do vírus da varíola, que foi dramática. A fuga do vírus da varíola foi um acidente laboratorial, mas contaminou pessoas que trabalhavam no laboratório, e o que vale a pena reter aqui é que essas pessoas contaminaram muitos colegas de 2 andares, salvo erro, 2 andares da escola médica onde isto aconteceu, e familiares. Portanto, deu origem a um pequeno surto que doeu muito ao orgulho britânico, mas principalmente criou mortos. E isso foi extremamente grave. Produziu, portanto, consequências dramáticas. Agora, importa aqui reter foi, quando eu cheguei lá, vi um sítio organizado para tudo quanto era contactos, com superfícies, com pessoas, etc. Os acessos às salas e aos edifícios estavam completamente controlados. Ninguém ia a lado nenhum sem autorização. Depois, nos locais de trabalho, nos postos de trabalho, eu estive lá vários anos e nunca trabalhei num sítio, e trabalhei em vários edifícios, onde não tivesse um local que me era alocado especificamente para o meu trabalho. A primeira parte do tempo que eu lá estive a fazer um mestrado. Era um aluno de mestrado e aos alunos de mestrado era dado um local no laboratório e também um conjunto definido de materiais para trabalhar. E eu era responsável por aquele material, incluindo a sua lavagem, o seu tratamento, etc, etc. Tinha, naturalmente, pessoal que supervisionava. Foi pela primeira vez, eu via todos os, vejam, em 84 era raro os laboratórios terem pipetas automáticas, lá davam um conjunto de pipetas automáticas a cada aluno, por razões de segurança. Já há muito tempo era a única forma que era permitido pipetar. Portanto, o que aconteceu foi que a universidade apostou na organização do espaço, como resposta. Depois, nos anos 90, estas regras e outras realmente surgiram em diretivas da Comunidade Europeia, no princípio dos anos 90. Mas aqui, como resposta àquilo que foi realmente aquele surto, realmente houve uma resposta, essa resposta foi realmente a organização. Pronto, eu acho que estamos na hora e espero que de alguma forma tenha contribuído para uma reflexão sobre este momento. Como digo, isto de todo é uma lição, é uma reflexão sobre coisas que eu considero importantes e pronto, fiquem bem. Não sei se há algum comentário ou se me vai chegar algum comentário. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar no bate-papo. Bom, se quiserem de facto colocar ainda alguma questão, o Dr. Rosé está aberto a que possam colocar uma ou duas questões, se entenderem. Podem mandar sempre para o lacre, se acharem que é útil fazerem alguma articulação ou falarem comigo, pois estarei perfeitamente disponível, se alguém achar que é útil, naturalmente. Estamos a receber muitos agradecimentos por parte dos participantes no bate-papo. Foi um prazer. E que foi bastante esclarecedor, muito obrigada, foi bastante esclarecedor, muito obrigada, vários participantes a agradecerem. Obrigado pela vossa paciência. Temos uma questão, recomenda não usarmos o ar-condicionado este verão? Não recomendo.
O que acontece, o ar-condicionado é sempre, se nós falarmos numa UTA, essa UTA tem que ser mantida. O ar-condicionado deve ser mantido, porque senão dá problemas sempre. Portanto, as canalizações, a UTA tem que ter uma manutenção, portanto, em relação àquilo que é o seu funcionamento. O ar-condicionado é extremamente útil, porque uma UTA, por exemplo, dilui de uma forma mais eficiente ou menos eficiente o ar que está numa sala. Nós estamos numa sala, estamos a trabalhar e estamos a produzir aerossóis. Portanto, a UTA o que faz é dilui o ar com ar exterior que pode ser filtrado e que, portanto, vai removendo os aerossóis. O que eu referi há pouco foi que realmente o ar-condicionado, a distribuição do ar da sala pode não ser completamente eficaz em relação àquilo que é retirar os aerossóis. E isso é um facto, isso é um facto. Aquela situação que eu referi inicialmente do curto-circuito retira com muita lentidão o ar da sala. Portanto, aquela situação do êmbolo, que é o mais eficaz, é muito raro de termos, porque é necessário realmente logo à partida termos a definição das entradas e saídas e normalmente quando se faz essa programação não se conta com isto e quer-se utilizar as paredes para ceder armários, etc. Os laboratórios, de facto, são sítios muito cheios com equipamentos e, portanto, muitas vezes não existe esta situação. Utilizar ar-condicionado, mas mantê-lo bem, verifiquem realmente se está bem utilizado. Outra situação que se coloca é, realmente, se nós tivermos um ar-condicionado específico do laboratório, isso acontece quase obrigatoriamente na generalidade, enfim, isto é um abuso de linguagem, mas nos laboratórios de microbiologia, se houver um ar-condicionado dedicado, nós temos um maior controle. Se tivermos um ar-condicionado que de facto é da aula, temos vários laboratórios, se nós tivermos alguém contaminado num laboratório, de facto o ar-condicionado pode ir para os outros laboratórios. Portanto, temos que utilizar, ou deveríamos utilizar máscara, manter os ar-condicionados utilizados, naturalmente. Temos aqui mais duas são parecidas, mas eu vou, portanto, partilhar. Ainda temos um bocadinho de tempo. Apesar do tempo limite ser das 11 ao meio-dia, mas temos aqui uma tolerânciazinha. Gostaria de ter um pouco mais de informação sobre os AVAC, reforço de manutenção e o eventual reforço de utilização de EPI em laboratórios de saneamento. Esta é uma. Existe uma outra que é, existe alguma medida adicional que possamos utilizar no AVAC para evitar contaminações nesta fase? E a outra é, devemos aumentar o número de vezes que é feita a manutenção neste período da pandemia? Sim, sem dúvida. A utilização do AVAC é conhecida, eu dei uma referência, está muito bem feita, já não é uma referência moderna, mas tem muita informação. Eu não sou técnico da AVAC, mas trabalhei muito no passado com AVACs, quando trabalhei em laboratórios de microbiologia que tinham diferenciais de pressão. Portanto, o diferencial de pressão negativa ou pressão positiva, é uma forma de controlar o fluxo de aerossóis. E o AVAC é fundamental nisso. O que eu aconselho agora nos AVACs é a utilização do AVAC bem mantido. Se conseguirem pôr um filtro de alta eficiência, o ar que entra dentro da sala para diluir o ar que lá está dentro, é um ar com muito poucos aerossóis e, portanto, realmente é muito mais eficaz. Portanto, as informações dos AVAC, aquilo que eu consigo dizer-lhes é como utilizador e com a experiência que eu tive no passado em laboratórios de microbiologia. E esta foi realmente a situação. Aconselho grandemente a que aumentem, vejam a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, mas não o deixem de utilizar, porque depois também, em termos de trabalho, funcionamento de equipamentos, etc., portanto, a uniformidade da temperatura dentro do laboratório também é importante.
Portanto, esta é realmente a minha opinião, aumentem realmente a manutenção dos aparelhos. Temos uma outra, que é, considerando que vamos ter maiores temperaturas e menores umidades, é melhor arejar o ambiente durante 10 minutos nas horas mais quentes? Nas horas mais quentes? É uma pergunta. Dado que vamos ter maiores temperaturas e menores umidades, é melhor arejar o ambiente durante 10 minutos nas horas mais quentes? Bom, arejar para ficar mais fresco, é isso? Nas horas mais quentes, é arejar para ficar mais quente porque o vírus, portanto, poderá propagar-se. Eu penso que o vírus dá-se mal com temperaturas elevadas, com temperaturas mais elevadas, mas seja como for, eu sou da opinião que o ar deve ser, os espaços devem ser arejados. A situação que se coloca aqui não é tanto a temperatura, é a temperatura, mas principalmente os aerossóis. Se conseguirem arejar de modo a diminuir a quantidade de aerossóis, e isso nós não conseguimos facilmente medir, a não ser que façam análise ao ar, mas se houver um arejamento das salas onde trabalham, naturalmente que sim. Agora, também há o seguinte, quando há uma temperatura mais elevada, eu acho que se abrirmos as janelas, portanto, o que acontece é que o ar interno aumenta a temperatura, não é? Portanto, o arejamento feito nesta situação, não sei se é muito eficaz. Seja como for, o arejamento através de um AVAC, esse dará uma situação de uma diluição dos aerossóis. Funcionem sempre a pensar que têm um conjunto de aerossóis que não conseguem ver e querem diminuir a sua quantidade. Portanto, não conseguem ver, nem sequer vão medir, mas atuem sempre e, portanto, se houver realmente uma diluição através de um AVAC, é melhor. Às vezes tende-se, e eu já vi, a ventoinha, a usar uma ventoinha, ou usar um daqueles aparelhos de controle de temperatura que nós chamamos erradamente ar-condicionado. Portanto, na realidade, o que acontece aí é nós levantamos o pó do chão, não é? E ainda temos mais aerossóis. Portanto, na verdade, a quantidade de aerossóis num espaço também está muito relacionada com a higiene que temos desse espaço. Portanto, a limpeza diária desse espaço diminui os pós, digamos, quando nós entramos e se tiver pó, levanta para o ar. É uma das coisas que estava naquela casinha e é referido naquela referência que eu mostrei inicialmente quando falei do ar. Realmente, aí há mais. Portanto, tudo quanto é segurança biológica também está relacionado com a limpeza. Porquê? Porque diminui a quantidade de aerossóis. Se ao fim do dia conseguirem, portanto, abrir a janela e se o vento levar aerossóis, tanto melhor, não é? Teremos menos. Portanto, o arejamento é importante com a AVAC. Os AVACs muitas vezes têm filtros, não são de alta eficiência, mas têm filtros. Poderão colocar um filtro um bocadinho mais eficiente para reter os aerossóis que vêm do exterior, diluir com o ar da sala e depois esse vai para fora, não é? É uma coisa que vem com o exfiltration naquela referência, naquela casinha que mostrei, é realmente isso exatamente. Portanto, é realmente a diluição com o ar exterior que deveria ser filtrado, dilui com um ar menos poluído em termos de aerossóis e depois vai para o exterior. E assim mantém-se dinamicamente um ar com menos aerossóis. Isto é uma questão que impede as contaminações? Não. É uma questão que diminui o risco. Isso sim, isso sim. Não sei se respondi. Deverão existir medidas de proteção adicionais para além das normais em laboratórios de águas residuais? Nos laboratórios de águas residuais, o que estão, portanto, o que está realmente
colocado é o mesmo para os outros laboratórios, mas utilizando, por exemplo, na amostragem, mas também na manipulação, equipamentos de proteção individual, naturalmente, não é? Naturalmente, o equipamento de proteção, por exemplo, se for o laboratório de química para as análises residuais, certamente a máscara e as luvas são completamente obrigatórias. Não há mais do que a utilização da bata nesses laboratórios. A bata significa sempre uma fronteira, não deve andar por fora do laboratório, principalmente quando se trabalha com esse tipo de materiais, que são materiais que podem estar contaminados, e nesta situação os laboratórios, portanto, os técnicos de laboratórios, usando a bata e não funcionando com a bata como uma fronteira, realmente não vai para o exterior, não contamina, portanto, o exterior. E é a sua própria proteção. As batas, quando se trabalha com material contaminado, devem ser batas de algodão que protejam, que não sejam, portanto, que sejam facilmente retiradas. Em caso de haver salpicos, etc., nomeadamente devem ter molas ou velcro, embora esteja estudado que as molas permitem retirar a bata mais facilmente que o velcro, e depois utilizar luvas que, depois da manipulação, devem ser retiradas e usar sempre máscara. Portanto, isto é o laboratório de águas residuais que eu tenho realmente informação. É o que deve ser utilizado. Obrigada, Dr. Rosário, por mais este bocadinho e por estas explicações e esclarecimentos. E resta-nos então, está na hora então de fecharmos o nosso webinar. Se alguém quiser mandar uma questão depois por escrito para o LACRE... Sim, que nós reencaminhamos para o Dr. Rosário e o Dr. Rosário... Portanto, responde diretamente. Responderá diretamente, exatamente. Pronto, nós iremos também disponibilizar, portanto, a apresentação do Dr. Rosário e iremos também tentar, estamos a gravar, vamos ver como fica, e se ficar bem, vamos também disponibilizar a gravação, está bem? Será ao nível do site da RELACRE e nós depois enviaremos o link, está bem? E pronto, olha, mais uma vez obrigada. Chegámos aos 110 participantes neste webinar, o que consideramos muito, muito bom. E ficamos muito felizes também por esta iniciativa de ter resultado e que será a primeira de outras, com certeza. Obrigada, Dr. Rosário, pela sua disponibilidade e pela sua, portanto, brilhante apresentação e muito obrigada. E obrigada a todos também, em nome da RELACRE. Obrigado a todos.